agora estamos em contato com o Rodrigo. Você me ouve, Rodrigo? Ouço sim, boa tarde. Boa tarde. E aí, o que você achou da apresentação feita pelo juiz Sérgio Moro, os esclarecimentos que ele prestou também aos jornalistas lá em Brasília? Quais os pontos que você destaca? Olha, a linha geral é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro eleito, né, que os dois principais pilares eram a economia com as reformas liberais lideradas por Paulo Guedes e a questão da segurança com o ministro Sérgio Moro. E eu acho que ele está atendendo bem essa promessa de campanha. Quer dizer, as linhas gerais da proposta, com as 14 medidas e os 3 principais pilares ali, né, de combate ao crime organizado, à corrupção e o crime violento, a linha geral, para mim, a mensagem que fica na essência acabou essa coisa de bandido ser tratado como vítima da sociedade, né? Transferir a responsabilidade do crime para uma abstração como sociedade e achar que as circunstâncias sempre dão um jeito de perdoar ou justificar o marginal. Não, há um endurecimento do crime, a questão da prisão em segunda instância e já em primeira instância em alguns casos, a questão do combate à corrupção bem mais firme também. Então, há uma mudança de tom. Eu entendo que o mais importante para combater a impunidade, não é estender pena ou coisas do tipo, é sim você realmente conseguir punir o criminoso, né? A gente tem aí mais de 90% dos crimes violentos não julgados e condenados no país. Então, isso é que tem que mudar. Agora, sem dúvida, endurecer a pena, apertar a questão da penitenciária, tudo isso que ele apresentou aí vai na direção correta. Então, é uma promessa de campanha sendo cumprida e o Brasil acorda hoje com uma esperança maior de ver os marginais sendo punidos com mais rigor, como acontece ou deveria acontecer em todo o país civilizado. O vice-presidente da OAB agora há pouco ressaltava aqui com a gente o número excessivo de crimes em que não se identificam os culpados. Esse é um problema que nós temos também, mas a impunidade que se sente depois em relação aos criminosos identificados e mesmo os que são condenados em primeira instância e depois escapam da prisão mesmo por várias ações protelatórias, isso é uma coisa impressionante e que chama atenção aqui no Brasil, né, Rodrigo? Exatamente. Então há agora uma mudança, uma guinada, né, mais à direita, digamos assim, né, mentalidade de que o bandido tem que pagar pelo seu crime porque ele é um agente, um indivíduo que optou, de certa forma, escolheu esse caminho. E o principal argumento que eu vejo, Denise, para celebrar as medidas propostas aí, espero que passe no Congresso, a bancada da bala, como chama a imprensa, sempre de forma pejorativa, na verdade são pessoas que querem endurecer com o crime. E tem uma ala do bolsonarismo, digamos assim, que estava tão saturada com a situação da impunidade, com essa leniência da justiça, como você bem colocou, e com mais de 60 mil homicídios, que já partia para uma linha de bandido bom e bandido morto, essa mentalidade meio de justiceiro em vez de império da lei. O Moro, obviamente, um ex-juiz de primeira instância que teve um respeito estrito à lei quando estava atuando na Lava Jato, óbvio que ele não iria por esse caminho. Então, o endurecimento pelas vias legais é muito salutar e a reação, a chiadeira que a gente vê na extrema esquerda, né? Por exemplo, o Guilherme Boulos já tuitou que vai liberar a polícia executar, não é nada disso. A questão da ilicitude era uma bandeira que o Bolsonaro trouxe em campanha. O policial está numa zona de guerra, em confronto direto com bandidos. É óbvio que tem ali uma situação diferente de você entender que não é uma execução, é uma legítima defesa. Então, esse tipo de coisa feito estritamente dentro da lei, com a mudança da legislação, e já vendo essa reação dos representantes dos bandidos na política, que é a extrema esquerda, isso mostra que a direção está corretíssima e é fundamental para o país endurecer com esses marginais. Eles optaram por esse caminho, eles devem pagar mais caro pelas suas atitudes. Essa questão aí que você colocou, que as pessoas estão questionando, é que há a possibilidade de anulação da pena de policial que matar em legítima defesa ou quando a vítima está correndo um risco de fato. Então, haveria uma flexibilização em relação às condições atuais, em que tem de estar explicitado o risco mesmo para a vítima, ou então seria legítima defesa do policial. Agora, haverá algumas mudanças, mas Moro disse na apresentação que não existe licença para matar. Ele já quis deixar muito claro isso e é esperar que na prática seja exatamente assim, não é? Porque há problemas também relacionados a crimes de policiais.
Claro, sem dúvida, e isso deve ser sempre investigado, mas é só para colocar um contexto, né, de que há uma campanha difamatória contra a polícia em geral, liderada pela esquerda radical do país, né, e a gente vê isso aqui nos Estados Unidos também, viu, que tenta criar uma imagem de que o policial é o criminoso, quer dizer, inverte tudo. Eu acho que essa lei coloca no devido contexto que o policial, num campo de batalha em guerra, ele está num confronto direto onde é matar ou morrer muitas vezes. Não é licença para matar, como bem colocou o juiz Moro. Eu acho que um ponto mais polêmico talvez seja aquela questão do plea bargain, né, que tem também nos Estados Unidos e vários outros países, que pode agilizar muito o processo, que é você estimular um acordo daquele que está sendo acusado de um crime, né? Um acordo com a justiça para desafogar a morosidade da justiça. Por outro lado, você pode gerar, sim, uma indústria, né, de acordos que vão acabar punindo inocentes. Então, esse é um assunto polêmico no mundo inteiro, nos Estados Unidos também tem muita crítica. Eu entendo que o ministro Moro estudou a fundo isso e acha que os prós são maiores do que os contras, mas, sem dúvida, também é um assunto mais delicado, porque gera esse risco de você pressionar mesmo alguém inocente a aceitar uma condenação, porque a alternativa, às vezes, é pior. Exatamente. Pode haver, inclusive, uma certa leniência com criminosos, porque eles se antecipam e confessam o crime. Você não pode criar aí uma facilidade excessiva para quando isso ocorre, porque há muito questionamento, inclusive, em relação aos efeitos e acordos que são feitos com base na delação premiada e depois os acordos de leniência com as empresas, aí envolvendo os casos de corrupção. Nós já temos vários envolvidos na Lava Jato que estão passeando por aí usando tornozeleira, alguns já tiraram a tornozeleira, enquanto processos ainda estão correndo, né? Exato, e a questão do informante do bem também vai nessa direção, né? Quer dizer, você criou um incentivo a essa delação, mas que também pode gerar isso aí que você está colocando, Denise, pode gerar, no final das contas, até mesmo não mais punição, mas menos, pelo menos por uma parte boa daqueles que cometeram o crime, né? De novo, tem vários assuntos pontuais que vão ser polêmicos e há incertezas quanto à eficácia ou não. Agora, a linha geral, a essência do que foi apresentado pelo ministro Moro, eu acho que vai na direção correta de endurecer com o crime, apertar o marginal e realmente acabar com essa mania no Brasil tão disseminada de encarar o bandido como quase uma vítima da sociedade e passar a entendê-lo como alguém que escolheu esse caminho e deve pagar caro por isso. Eu acho que, nesse sentido, o ministro Moro acertou e, repito, uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Bom, Rodrigo, para encerrarmos, eu acho que é preciso lembrar também que não bastam leis, a gente precisa ter as condições físicas e práticas de tudo isso ser implementado. Eu acho que, de um lado, é preciso cuidar muito da formação do policial, até para evitar problemas que a sociedade teme também com essa liberação, por exemplo, a flexibilização de anulação de pena, no caso de matar em ação, e depois a questão dos presídios. Nós sabemos como é que funciona o sistema penitenciário brasileiro, tudo tem que mudar, inclusive para que as pessoas possam cumprir pena e ter lugar para todo mundo cumprir pena, né? Sem dúvida, não tem essa de que superlotação não é um problema porque cometeu o crime e paciência. Não, você tem que ter um sistema de punição legal também de acordo com critérios básicos de civilização e humanismo, né? Então, não resta a menor dúvida que você tem que mudar muita coisa, não existe bala de prata, não existe solução mágica, caminha na direção certa, mas tem muito, muito o que ser feito ainda para a gente poder ter algum tipo de orgulho desse sistema penal brasileiro. Estamos muito longe de uma realidade satisfatória sequer.